Olá pessoal, a gente está aqui para dar prosseguimento, né, aos métodos que a gente está estudando, certo? E bem, a gente começou estudando a disciplina de cálculo numérico, né, falando sobre alguns temas aqui. Seriam basicamente no começo a gente estuda a máquina, certo? E como essa máquina erra. Erros provocados por somas, subtrações, erros provocados por representação da máquina. E a gente olha lá um pouquinho do erro absoluto e relativo, que está associado ao que foi feito aí nos primeiros momentos. E aí, uma vez que a gente entende que essa máquina ela erra, né? Ou seja, que o cálculo que a gente vai fazer utilizando uma máquina computacional, um computador, ele vai ser um cálculo que vai ter erros básicos. Então a gente pode montar a nossa estrutura de cálculo, né, dentro do computador, sabendo que isso vai acontecer e contornando, geralmente, né, ou trabalhando para contornar esses problemas que vão acontecer de erros. Então ali eu falei de mau condicionamento numérico, né, falamos sobre um pouco de que são coisas que vão acabar acontecendo é, em algum dos métodos em geral de cálculo numérico, né? E aí a gente também tem aqui na sequência vimos é, raízes, né? Soluções de equações. Só que aqui não é um sistema de equação, a gente viu é, como a gente obter as raízes, né? Raízes de equações. Que vimos também que isso significa a solução de algumas, encontrar, né, o valor de algumas variáveis dentro dos problemas. Né? Só que aí é uma única variável e aqui, para obtendo as raízes das equações, nós podemos solucionar alguns problemas. Né? Então, nessas soluções aqui, a gente viu método de bisseção, né, e um método de Newton, esses dois principais, certo? Existem vários outros, certo? Eu falei aqui dos básicos principais, devido ao tempo que a gente tem para falar sobre os algoritmos. Então eu falei sobre um que, de certa forma, tem uma intuição mais simples, né? A gente consegue trabalhar de forma mais simples, e o outro de maneira que a gente pudesse é, aplicar, né, de maneira mais abrangente. E aí depois de trabalhar um pouco sobre essas raízes de equações, a gente viu aqui um pouco, né, de derivadas integrais numéricas, né, obviamente, já que a gente está falando de cálculo numérico aqui, e sobre simulação de equações. Obviamente fiz de forma simplificada, diferenciais, que são aquelas equações que a gente tem com derivadas integrais. Né? Então, uma vez que a gente viu numericamente o que é derivada integral, se a gente pegar qualquer problema que tenha o símbolo, né, derivada integral, basicamente é aplicar os métodos que a gente conhece aqui no problema, nos dados, no que for, e aí a gente consegue fazer uma certa simulação dessas equações diferenciais. Né? A gente sabe o formato e tudo mais, então tem como fazer alguma coisa nesse sentido. Né? E aí agora a gente vai seguir, certo? Eu estava ainda na dúvida sobre se eu iria seguir já para a parte
eu vou chamar assim, né, de multivariável, ou se eu ainda ia fazer monovariável por enquanto, ia tender a resolver os multivariáveis. A diferença é que a gente vai, no multivariável, a gente vai acabar trabalhando mais com matrizes, né? Então, eu decidi que seria melhor a gente continuar ainda falando sobre uma parte monovariável, certo? E dali a gente tende a fazer o todo, e aí eu vejo se a gente consegue concentrar todo o conhecimento lá no final. Então, o assunto que a gente vai ver agora na sequência vai ser interpolação. Então aqui nós vamos ter interpolação, certo? O que é a interpolação? Então se eu pegar aqui, eu posso criar aqui um eixo. E aí eu tenho o seguinte problema. Eu tenho pontinhos aqui, certo? Então vou começar a desenhar aqui. Ver se eu aumento o tamanho do lápis. E aí eu tenho alguns pontos assim. Vamos supor que isso aqui represente projeção de contaminados do coronavírus, por exemplo, tema atual. Então, como é que isso entra, né? O que é interpolação? Se a gente pega do jeito simples, né? Vou tentar explicar isso aqui da forma mais simples possível. Interpolação é simplesmente fazer o que a gente fazia lá com a tia no ensino fundamental, talvez antes disso, que é tentar ligar os pontinhos, certo? A gente fazia lá, não sou tão bom com o mouse que eu estou usando aqui, mas dá para ver o que eu estou tentando fazer, que é ligar os pontos. Então a interpolação seria basicamente uma maneira de ligar todos esses pontos. Então, isso significa que se eu tiver dados, basicamente qualquer conjunto de dados, eu sou capaz de criar uma equação que vai passar por todos os pontos, certo? Então, quando eu penso em interpolação polinomial, utilizando essas estratégias que eu estou utilizando agora, pelo menos por enquanto, depois a gente vai evoluir esse processo, certo? Mas utilizando as estratégias que a gente está utilizando até então, nós basicamente vamos ligar todos os pontos e vamos encontrar um polinômio ou uma equação qualquer que vai tocar em todos os pontos ao longo da evolução do eixo, sei lá, x. E aqui seria o eixo y. Então, se eu jogar aqui um valor de x correspondente àquele ponto, eu vou obter exatamente naquela função o correspondente y. Se eu jogar aqui em x o valor de outro ponto, eu vou obter o valor de outro x, certo? Então, como é que isso aqui acontece, né? Se você basicamente der uma tabela, vamos pegar aqui uma tabela pequena para a gente poder trabalhar em cima dela. Então peguei aqui uma tabela
vocês conseguem ver que nessa tabela existe o valor de x e de f de x, ou seja, existe os valores desse eixo aqui, né, os valores de x, e existem os valores desse eixo aqui. E uma coisa que a gente sabe, que tem certeza que a partir das informações que a gente está vendo, é que não existe nenhum conhecimento dos valores que está dentro, né, entre os pontos. Então aqui entre 0 e 2 não existe nenhum valor medido, certo? Então seria lá, imagina que, onde aqui no caso do coronavírus a gente não tem dados? A gente não tem dados futuros, por exemplo. Então, se eu não tenho dados futuros, que seria, por exemplo, para cá, para a direita, eu não tenho como saber quais são os pontos. Mas eu posso criar uma equação utilizando os 3 pontos anteriores, né, esses 3 conjuntos aqui de entradas e saídas, e a partir deles eu consegui prever o futuro. Porque eu sei como é que ele se comportou, né, no passado, e assim, a partir das informações passadas, eu posso fazer uma estimativa do futuro. Eu posso fazer uma estimativa entre os tempos, se eu tiver um período, por exemplo, que eu não fiz coleta dessas informações, eu posso armazenar essa informação. Então, a interpolação, certo? Ela se resume a encontrar uma equação que conecta os pontos. E aí, existe um caso particular, que é o caso que a gente vai começar a estudar agora, que é chamado de interpolação polinomial, certo? Então, eu tenho uma interpolação polinomial. Então, essa interpolação polinomial, a minha equação, ou a equação que eu vou encontrar para representar os dados, né, ela vai ser uma equação polinomial, certo? A equação encontrada para representar os pontos será polinomial. Então, por que a gente utiliza, né? Por que interpolação polinomial? Eu posso prever comportamentos, eu posso, com a interpolação, eu posso completar informações, eu posso obter informações mais diferenciadas. Por exemplo, se eu tenho poucos dados, eu tirar a derivada, por exemplo, daqueles dados, vai ser pobre, né? Vai ter uma representação pobre e eu não vou saber exatamente onde é que é o pico, né? Então eu posso utilizar para obter pontos de inflexão máximo e mínimo. Então eu posso pegar os dados, gerar uma equação e a partir dessa equação saber qual vai ser, por exemplo, o número máximo de casos de coronavírus que a gente vai ter no Brasil.
Será que esse número máximo de casos vai ser 200 mil, 300 mil, 50 mil pessoas que serão contaminadas, por exemplo? Então eu posso fazer uma interpolação polinomial e tentar obter, né, esse tipo de informação. Quer dizer que a interpolação polinomial ela é boa para tudo? Não. Né? Ela é o nosso primeiro insight aqui para trabalhar com representação de pontos por equações, certo? Lá na frente a gente vai ver que a gente consegue levar em consideração outras coisas que as equações que a gente tem aqui não levam em consideração, como erros. Então você vai ter um dado lá, você coleta os dados, mas esses dados vão ter erros. Então eu posso repetidamente coletar os dados, por exemplo, existem vários erros associados à medida de uma determinada variável. Eu quero ler a movimentação de uma pessoa, eu quero pegar seus passos. Você tem um celular, por exemplo, coloca no bolso, no pulso, sei lá, e aí você vai fazer uma corrida. Ele vai dizer quantos metros você caminhou, vai dizer outras coisas, né? Então, essas informações, elas vêm com o erro do computador que lê os seus passos, por exemplo, que é chamado erro de sensor, um erro de medição. Se você estiver fazendo uma mistura química, por exemplo, quiser medir a quantidade de, sei lá, sulfato que existe naquela composição, a quantidade de nitrato, quantidade de nitrito, toda vez que você fizer vai dar um valorzinho um pouco diferente. Né? Nesse caso aqui, usar somente esse método que a gente está usando aqui pode ser limitante. Né? Esse método é limitado para o caso em que a gente tem erros. Né? Mas assim, se a gente quiser fazer uma equação simples que representa os dados, que vai fazer uma previsão e vai me dar algumas informações a partir desses dados, né, a gente pode utilizar a interpolação polinomial, certo? Então, vamos agora afunilar um pouco para a interpolação de Lagrange. Então aqui nós podemos falar um pouco de um método de interpolação, certo? Que a gente pode chamar de interpolação de Lagrange ou forma de Lagrange. Então, interpolação de Lagrange ou forma de Lagrange, certo? Então, nós vamos ter aqui um caso especial chamado interpolação de Lagrange ou forma de Lagrange, que é uma maneira, certo? Uma metodologia que a gente pode utilizar aqui também para encontrar as equações, certo? Então vamos pular os detalhes, certo? E vamos dizer o seguinte: para que eu consiga representar ou utilizar a forma de Lagrange, eu preciso dessa equação e dessa outra equação aqui. Então, forma de Lagrange, eu preciso seguir esse procedimento, né? Esse que é dado por essas duas equações. Então, eu vou explicar aqui um pouco da forma, e aí a gente quebra no próximo vídeo, certo? Onde eu vou fazer o exercício com a forma de Lagrange, certo? Então vamos pensar aqui. Quem são os valores de xj, xk e yk nessa equação? Né? Então, quem são esses valores aqui? YK, XJ
e xk. Quem são esses valores? Então, se a gente voltar lá para aquela tabela, né? Eu até tinha já jogado aqui. A gente vai trabalhar com ela. O meu XJ aqui, como eu estou começando o J de 0, certo? Então o meu XJ aqui seria esses aqui. Essa posição 0, posição 1, posição 2. Então eu tenho aqui uma quantidade de dados que eu coletei, ou que me deram, me passaram. E a partir desses dados, né, a gente vai obter as variáveis aqui em função da variável x. Então, esses que eu apontei aqui, né, o y é o de baixo, certo? E o x é o de cima. Então, os valores de x, vou trocar aqui a setinha para o outro lado. Os valores de x, né, xj e xk, e os valores de y, que eu posso chamar de f de x, o que for, certo? Mas o que entra e o que sai. Entra x na minha equação, por isso que aqui é uma função de x, certo? Vocês vão poder ver aqui, ó, é uma função de x, né? Então, entra x e sai y. E nessa tabela aqui, entraria x e sai f de x, certo? Entra x e sai f de x. E esse L de K aqui, né, que a gente encontra na equação de cima. Esse L de K é basicamente obtido nessa equação. Ou seja, na verdade, eu posso até começar por essa equação aqui, e aí depois eu vou encontrar as expansões, né, quem é L de K e tudo mais. E aí depois, para cada L de K, eu vou ter que resolver essa equação aqui, certo? Onde eu vou utilizar esses dados aqui para a gente encontrar a solução. E aí a gente tem aqui dois indivíduos, certo? Que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou tentar pelo menos explicar o básico, certo? Que são o somatório e o produtório. Esse aqui é um somatório e esse cara aqui é o produtório, certo? Então, vamos tirar eles daqui para eu explicar como é que funciona somatório e produtório. Então, somatório, e eu tenho aqui um produtório. Então, quando vocês têm aqui somatório ou produtório, certo? Acho que a gente está meio poluído, eu vou apagar as outras equações, porque aí a gente, depois quando for fazer o caso, eu coloco as equações de volta, certo? Então eu tenho aqui somatório e produtório. O somatório e produtório, quando você vê esse nome tório, né, são repetições. Então aqui eu vou repetir o quê? Nesse caso que é o somatório, eu vou repetir uma soma, né? E esse caso aqui, que é o produtório, eu vou repetir uma multiplicação, certo? Então aqui eu repito somas, certo? E aqui eu vou repetir multiplicações. Por isso que é produto, não é produtório. Eu vou fazer um produto várias vezes. Então o que eu vou repetir? Tudo que estiver sujeito ao somatório ou ao produtório. Então eu tenho que levar em consideração tudo, certo? Está aqui no somatório, eu repito a soma, mais o que está dentro, repito de novo, o que está dentro, repito, somo, repito, somo, repito, somo, repito, somo. Mesma coisa o produtório. Tudo que está dentro do produtório, repito, somo, multiplico, repito, multiplico, repito, multiplico, repito, multiplico.
quantas vezes isso vai se repetir, certo? Eu vou explicar, apesar de eu fazer novamente no exemplo que a gente vai colocar a seguir, certo? Então, o número de repetições ele vai ser igual ao número de cima, é o superior, vou botar aqui mais embaixo. Isso aqui, tanto faz se é o de cima ou de baixo, certo? É o valor superior, nesse caso aqui é n, menos o inferior, que nesse caso aqui é 0, certo? É o valor superior menos o inferior, certo? Mais 1. Então, o número de repetições, né, é igual ao valor superior, que é n. Então, quando eu falo superior, né, a gente pode entender aqui que são esses valores aqui. É o superior. Menos o inferior, certo? O inferior é o que fica ali depois do igual, certo? Fica depois do igual. Mais 1. Então aqui vai ser, tipo, se n for igual a 3, vai ser o n, 3, menos 0 mais 1. É a quantidade de repetições que ele vai ter. E o que é esse diferente de k aqui? É uma restrição de repetição, certo? Peguei a seta errada aqui. Esse cara aqui é uma restrição de repetição. Quer dizer que quando isso acontecer, eu não faço. Então, se o J for igual a K, eu não faço. Eu só faço, como está escrito aqui, para J diferente de K, certo? Não sei se dá para ver corretamente aqui, né? O que está escrito aqui, mas é J diferente de K. Se pensar assim, né? Tá aqui é J. Diferente de K. Certo? É isso que está escrito lá. Que a qualidade da imagem não permitiu. Então, aqui ele vai fazer o produtório, certo? As multiplicações, ele vai repetir essas multiplicações de 0 até n, mas quando o j for igual a k, ele não vai fazer. Certo? Então, expliquei aqui o que é interpolação, a gente fez uma retrospectiva, né? A gente falou sobre interpolação em termos gerais, a interpolação polinomial especificamente, restringindo aí para a interpolação de Lagrange. E aí eu vou encerrar a parte teórica, certo? E aí eu vou começar a falar um pouco, a fazer um exercício, um exemplo, utilizando tudo isso aqui que a gente falou, certo? E aí a gente recapitula e a gente vai aprender a usar o somatório, o produtório, aquelas equações e jogar numa tabelinha quando a gente vai encontrar o polinômio que representa um determinado conjunto de dados, certo? Então, fique aí para o próximo vídeo.